Tossindo, Lin Xing encarou Gu Moqin com raiva, como se ele fosse um completo canalha. A expressão emburrada e fofa dela fez Gu Moqin rir. Havia um brilho divertido em seus olhos. Ele apagou o cigarro, soltou o restante da fumaça e então virou o rosto, inclinando-se novamente para cobrir os lábios dela com os seus. O primeiro instinto de Lin Xing foi fugir, mas a mão firme em sua cintura a manteve no lugar. A voz rouca e baixa soou outra vez ao seu ouvido. Desta vez eu vou devagar. E antes que ela percebesse, seus sentidos foram tomados por beijos intensos, quase agressivos, com gosto de tabaco. Lin Xing foi beijada até ficar completamente atordoada e tonta, como se estivesse flutuando sobre uma nuvem. A única coisa de que ainda tinha certeza era que aquele homem era mais perigoso do que cigarros. Com um baque, o encosto do banco foi reclinado e o corpo quente do homem a acompanhou para baixo. Lin Xing mal conseguia respirar, sentia o corpo inteiro afundar, cada vez mais fundo, como se estivesse sendo puxada para o fundo do oceano. Quando a pessoa sob ele parou de se mexer, Gu Moqin ergueu a cabeça, apenas para descobrir que ela havia simplesmente caído no sono, sem a menor cerimônia, soltando até um leve resmungo. Os olhos avermelhados de Gu Moqin voltaram ao seu negro habitual, e a chama turbulenta em seu coração se dissipou por completo. Ele tinha enlouquecido, levando tão a sério uma garota bêbada? Tinham-se passado apenas 3 dias. Eles só se conheciam havia 3 dias. Do que ele estava com tanta pressa? A atração que sentia por aquela garota simplesmente não fazia sentido. Desde a primeira vez que colocou os olhos nela, teve a sensação absurda de que havia voltado à vida. Mesmo sem nunca terem se encontrado antes, parecia que ela era alguém que ele conhecia de um passado distante. No momento em que a tomou nos braços no depósito do bar, sentiu-se completo, como se ela fosse a peça que faltava em seu mundo. Ele a queria, inteiramente, só para si, e não queria esperar nem um mais segundo. Mas não podia se dar ao luxo de perdê-la, então esperar era sua única escolha. Gu Moqin pegou um cobertor e um travesseiro no banco de trás, ajustou a temperatura do ar-condicionado e deitou-se ao lado dela, beijando-a suavemente na testa. Boa noite, minha garota. Na manhã seguinte, Lin Xing acordou envolta por braços quentes. Esfregou os olhos e pela janela acima de sua cabeça, viu folhas verdes, a luz do sol atravessando entre elas e aquecendo seu corpo, enquanto o canto dos pássaros ecoava em seus ouvidos. Onde ela estava? Olhou ao redor e ficou chocada ao perceber que estava dormindo dentro de um carro, ou mais precisamente, nos braços de Gu Moqin. Meu Deus do céu! Lin Xing se levantou de um pulo e bateu a cabeça com força no teto do carro. Ela? Gu Moqin? Dentro de um carro? Droga! O que diabos tinha acontecido na noite passada? Por que precisava lidar com esse tipo de situação logo ao acordar? Era impossível não tirar conclusões erradas vendo aquela cena. O que você está pensando? Lin Xing mordeu o dedo, nervosa, a mente girando, e respondeu sem refletir. Estou tentando descobrir se eu realmente tive alguma coisa com o grande rei demônio dentro do carro ontem à noite. Isso seria assustador. Grande rei demônio dentro do carro? Se tivesse acontecido algo assim, você acha que estaria com tanta energia para pular por aí e imaginar absurdos na manhã seguinte? A voz dele soava como se estivesse rangendo os dentes. Ah! Só então Lin Xing percebeu que Gu Moqin estava acordado. Ela se assustou e quase bateu a cabeça de novo, mas ele foi mais rápido e protegeu a cabeça dela com a mão grande e firme. Senhor Gu? Use meu nome. A voz dele soou um pouco fria. Ela o chamava de Senhor Gu quando estava escondendo algo, e de Mestre Xiao quando não queria irritá-lo, e ele detestava ambos. Talvez fosse apenas impressão dela, mas depois daquela noite, Lin Xing sentia que Gu Moqin parecia diferente.
Ou talvez não fosse que ele tivesse mudado, mas que sempre soubera se esconder tão bem que ela nunca o conhecera de verdade. Lin Xing percebeu manchas de sangue na mão de Gu Moshen e perguntou sem pensar: Gu Moshen, o que aconteceu com sua mão? Gu Moshen olhou para as delicadas marcas de dentes e então sorriu para ela. O que você acha? Lin Xing engoliu em seco. Bem, essas marcas de dentes parecem familiares. Havia um toque de elogio na expressão dele. Boa observação. Ah, obrigada! Lin Xing sorriu de forma constrangida e então perguntou com mais cuidado. Fui eu? Você acha que eu estou tentando te incriminar? Pode morder de novo e ver se fica igual, sugeriu Gu Moshen, estendendo a mão. Lin Xing acenou com as mãos envergonhada. Não precisa, fui eu que fiz. Mas o que diabos aconteceu ontem à noite? Está tudo confuso, só lembro de ir ao banheiro. O resto é um borrão. Como eu acabei aqui? Você desmaiou no banheiro feminino. Eu entrei para te buscar, você não quis vir comigo e me mordeu, respondeu Gu Moshen de forma sucinta. Lin Xing ficou confusa. Você entrou no banheiro feminino? Ela realmente tinha cometido um pecado imperdoável. O grande rei demônio tinha se sacrificado demais por ela. Então, por que eu estava dormindo no carro? Lin Xing perguntou, criando coragem. Porque você se recusou a deixar seu pequeno querido. Gu Moshen enfatizou deliberadamente seu pequeno querido. Lin Xing olhou para o carro que havia adorado por tanto tempo e entendeu imediatamente suas palavras. Me desculpe, causei tanto problema, disse com um pedido de desculpas fraco. Era apenas a segunda noite desde que havia se mudado e já tinha acontecido tanta coisa, ela realmente se sentia mal por isso. Gu Moshen não respondeu às suas palavras e, em vez disso, perguntou algo desconexo. Por que você ficou tão bêbada ontem à noite? O rosto de Lin Xing de repente ficou triste. Ao ver sua expressão mudar, a fera dentro de Gu Moshen começou a se agitar. Lin Xing não estava acostumada a dividir seus problemas com os outros, mas aquele peso era demais para carregar. Ela se afundou no banco do carro, olhando para o verde acima de sua cabeça e murmurou. Eu não consegui o papel de Su Mingxia. Gu Moshen ficou surpreso. O quê? É só um pequeno papel de segunda protagonista. Eu sei que um grande CEO como você não consegue entender, mas você não faz ideia de quanto trabalhei por este dia. Você não sabe o quanto fiquei feliz quando consegui. Ninguém entende. Lin Xing cobriu o rosto com as mãos enquanto falava. Todo esse tempo, Gu Moshen pensou que ela tinha ficado tão bêbada por causa de Xu Shen. Nunca imaginou que essa fosse a verdadeira razão. Ela não estava triste por ter perdido Xu Shen, mas sim por ter perdido o papel. O coração de Gu Moshen se iluminou depois da escuridão que sentira a noite toda, mas ao ver seu rosto triste de Lin Xing, sentiu um aperto no peito. Como poderia não saber o quanto aquele sonho era importante para ela? Ela não seria tão teimosa de outra forma, escolhendo subir degrau por degrau, mesmo que pudesse ter tomado atalhos. Não fique triste, você já está indo muito bem, disse Gu Moshen, levantando sua cabeça para repousar em seu peito. Então Xu Shen não era o culpado, era Lin Yaodong. Lin Yaodong era o maior investidor de O Mundo Entre Nós, então tinha grande influência sobre quem seria escalado no filme. Ninguém tinha permissão para prejudicar sua garota, nem mesmo seu próprio pai. Só depois que Lin Xing se acalmou, ela percebeu que havia chorado nos braços de Gu Moshen por quase meia hora. Droga! Que diabos! Exceto quando necessário para atuar, já fazia 5 anos desde a última vez que ela tinha chorado. Me desculpe por sujar sua camisa. Ela ficou muito envergonhada ao ver a bagunça que suas lágrimas haviam feito na camisa dele. Gu Moshen disse com um leve sorriso. Foi uma honra para minha camisa. Lin Xing ficou paralisada e seu coração disparou. Ela sempre tinha pensado que Gu Moshen era o tipo de gênio com QI alto mais QE baixo. Nunca poderia imaginar que o grande rei demônio sabia flertar tão bem. Ela estava com ciúmes, ele era melhor nisso do que ela.
Gumochen estendeu a mão para ajeitar seu cabelo de maneira natural. E agora, vai procurar uma coxa grande? Lin Xin piscou, sem entender. Hã? Procurar qual coxa? Ontem à noite você disse que ia procurar uma coxa grande e grossa, até rejeitou a minha, dizendo que não era grossa o suficiente. Gumochen lançou-lhe um olhar profundo e sugestivo. Lin Xin quase morreu engasgada com a própria saliva. Droga! Será que não havia fim das coisas ridículas que aconteceram ontem à noite? Mestre Shao, não dê ouvidos às minhas bobagens. Eu estava muito bêbada ontem à noite. Não é possível que suas coxas não sejam grossas o suficiente. As suas são as mais grossas da capital, disse Lin Xin bajulando, mas depois percebeu que suas palavras poderiam soar ambíguas. Sua bajulação deixou Gumochen de bom humor, e um brilho de humor dançava em seus olhos. Então, por que você não abraça a minha? Lin Xin gaguejou. Gumochen passou a mão em sua cabeça e finalmente decidiu parar de provocá-la. Chega, não vou mais te provocar. Saia do carro e vá dormir dentro da casa. Assim você terá mais energia para enfrentar seus problemas. Ou quer ficar mais um pouco com seu pequeno querido? Não, vamos voltar para casa. Lin Xin naturalmente estava ansiosa para sair do carro. Quando Gumochen saiu do carro, ficou parado à porta e de repente parou. Lin Xin coçou a cabeça. O que foi? Gumochen caminhou com passos largos em direção a um matagal. Lin Xin o seguiu curiosa, e então viu o segundo jovem mestre Gu dormindo espalhado entre os arbustos, com uma câmera nos braços. Ela sabia que a Summit Entertainment possuía não apenas uma empresa de gerenciamento, mas também mais de 300 meios de comunicação, e o segundo jovem mestre Gu também era o chefe dos paparazzis. Mas aquele cara estava exagerando, chegando ao ponto de coletar fofocas sobre o próprio irmão. Os lábios de Lin Xin se contorceram levemente. Esse segundo jovem mestre, devemos acordá-lo? Ele não vai pegar um resfriado dormindo assim? Gumochen acenou e então o chutou com força. Gu Jinxin acordou com um "ai!". Assim que acordou, começou a reclamar. Você é demais! Por que os vidros do carro são tão impenetráveis? Não importa o que eu fizesse, não conseguia ver nada dentro. Gumochen olhou de cima para seu irmão ridículo. Venha ao meu escritório depois, tenho algo para discutir com você. Oh! Gu Jinxi esfregou os olhos e se levantou, depois olhou para os lados murmurando. Por que o carro não balançou? Será que eu perdi? Impossível! Com a resistência do meu irmão, deveria ter balançado a noite toda. Lin Xin. Como você sabe da resistência do seu irmão e quanto tempo ele aguenta? É fácil para as pessoas entenderem errado, ok? Gu Jinxi coçou a cabeça. Porque ele pode me aguentar a noite toda. Lin Xin. Ok, você venceu. Depois de voltar para o quarto que Gumochen havia preparado para ela, ela ficou completamente sem palavras. Em apenas meio-dia e uma noite, ele conseguiu redecorar completamente o quarto de hóspedes. O estilo original, moderno e minimalista havia sido substituído por tons mais quentes. E não só isso, havia uma variedade completa de roupas no armário, todas do seu tamanho, de pijamas, roupas casuais, até vestidos de festa com acessórios e bolsas combinando, todas em edição limitada top de linha. Isso era riqueza desumana. O que há de errado? Não está satisfeita? Gumochen estava atrás dela. Lin Sheng bateu a mão na testa. Não é uma questão de satisfação. Então, qual é o problema? Presidente Gu, use meu nome. Tá bom. Gumochen, você não acha que está sendo um pouco bom demais comigo? Ele estava sendo tão bom que era fácil para ela se enganar. Finalmente percebe que eu sou bom para você. Gumochen olhou para ela como se estivesse diante de uma aluna que valesse a pena ensinar. Lin Sheng. Percebendo seu humor contido, os olhos de Gumochen escureceram por um instante, mas ele rapidamente se recompôs. Você salvou o pequeno dragão.
e ele pode precisar da sua ajuda por muito tempo. Então, há algum problema se eu for bom com você? Ele fez uma pausa e a olhou. Ou você quer que eu te recompense de outras maneiras? Percebeu então que estava pensando demais. Sentindo que um peso tinha sido tirado de sua mente, ela acenou rapidamente com as mãos. Não, não, assim está ótimo, está perfeitamente bem. Esqueça, não preciso ser recompensada de outras formas. Ela e Gumo Shen vinham de mundos completamente diferentes. Se ele algum dia descobrisse sobre seu passado sombrio, poderia proibi-la de ver o pequeno dragão novamente. Ainda é cedo. Descanse. Mais tarde tomaremos café da manhã lá embaixo. Certo. Depois que Gumo Shen saiu, Lin Sheng deitou-se na confortável cama grande, mas não conseguiu dormir. Como alguém conseguiria dormir esperando más notícias? Mesmo que o diretor e sua equipe estivessem satisfeitos, no fim conseguiriam suportar a pressão dos investidores? Não posso simplesmente ficar esperando acabar. Ela se sentou, ligou o computador e entrou no MSN. Solidão como flechas infinitas no vazio. Você está online? Rei Fada Maligno. Uau! A superstar Lin Sheng realmente está livre para procurar alguém como eu? Solidão como flechas infinitas no vazio. Você tem dinheiro? Pode me emprestar 8 milhões de yuans? Rei Fada Maligno. O que aconteceu? Solidão como flechas infinitas no vazio. Você pode não me perguntar o motivo? Rei Fada Maligno. Acabei de investir em uma vinícola, pode demorar um pouco para eu conseguir o dinheiro. Solidão como flechas infinitas no vazio. Quanto tempo? Rei Fada Maligno. 3 dias. Solidão como flechas infinitas no vazio. Obrigada. Rei Fada Maligno. Hehe, querida, essa é a primeira vez que você me pede ajuda. Solidão como flechas infinitas no vazio. Quando você volta, vou te buscar. Rei Fada Maligno. Lin Sheng, você é sem coração. Ao ver que Rei Fada Maligno havia saído do ar, Lin Sheng sentiu um aperto no peito. A menos que fosse forçada, ela não queria dever favores a ninguém, especialmente a um ex. Ela sabia que esse tipo de troca equivalente havia machucado seus sentimentos, mas não tinha escolha. Ela havia parado de sentir qualquer coisa há muito tempo e não queria voltar a sentir. Ela não queria pedir dinheiro a Gumo Shen porque já havia envolvido demais a família Gu, e realmente não queria se envolver ainda mais, especialmente quando se tratava de dinheiro. 1 hora depois, finalmente chegou a ligação que ela tanto temia. Era Zhen Mei. A mão de Lin Sheng se fechou em punho e ela respirou fundo. Alô? Não se esqueça que as filmagens começam às 9. Vá por conta própria. Tenho que cuidar da Manguial, então não tenho tempo para você. Mas como você é tão capaz, nem precisa de mim. Zhen Mei falou afiada como sempre, mas hoje o tom estava particularmente cortante, como se Lin Sheng lhe devesse muito dinheiro. O quê? Filmagens? Lin Sheng ficou atônita. Ainda está dormindo? Corre, não se atrase no primeiro dia. Zhen Mei disse impaciente antes de desligar. Segurando o telefone, Lin Sheng demorou para voltar à realidade. O que estava acontecendo? Ela não tinha sido substituída? Lin Sheng se levantou da cama, andou um pouco de um lado para outro e finalmente ligou para o diretor. Olá, diretor Borco. Desculpe incomodá-lo tão cedo, mas tenho algo para perguntar. É sobre o presidente Lin querer que você fosse substituída? Sim. Lin Sheng imediatamente se sentiu ansiosa. Lin Yaodong realmente tinha feito isso. Lin Sheng, o produtor Feng, o roteirista Ri e eu estamos muito satisfeitos com você. Mas a realidade é cruel. Não podemos fazer filmes só com os sentimentos. O mais importante são os fundos. Às vezes não temos voz na hora do elenco. Quem tem? Quem coloca mais dinheiro, disse Chen Daomin. Enquanto Lin Sheng ouvia, seu coração afundou como uma pedra no fundo do oceano. Ela tinha sido substituída, afinal? Então por que Zheng Mei tinha dito para ela ir às filmagens? O presidente Lin realmente me procurou ontem à noite. Ele achava que você era muito nova e não era a favor de te usar. Contudo, Chen Daomin fez uma pausa.
Lin Sheng queria puxar o diretor pelo telefone e sacudi-lo. Não pode dizer tudo de uma vez? Mas você teve sorte, Lin Sheng. Outro investidor ficou muito impressionado com você, então dê o seu melhor. Sério? O coração despedachado de Lin Sheng de repente se elevou. Não fique muito animada. Ela sentiu que o diretor tinha brincado com ela. Diretor Go, você fez isso de propósito. Quase me deu um ataque cardíaco. Como os jovens podem ser tão frágeis. Pode me falar claramente? Fui substituída ou não? Não, você não foi. Esse investidor colocou 50 milhões, que é a soma dos investimentos da família Lin e da Nova Entertainment, então ele tem a palavra final. Mas os investidores do filme não eram apenas a família Lin e a Nova Entertainment? De onde surgiu em terceiro? Lin Sheng achou estranho. O investimento entrou de última hora, você vai descobrir depois. Chen Daomin estava animado. O investimento de 50 milhões de yuans de um nada, somado aos fundos existentes, chegava a um total de 100 milhões. Além disso, Lin Sheng, cujo elenco ele estava mais satisfeito, não seria substituída levianamente pelos caprichos de um investidor ignorante. Como não se alegrar com isso? Certo. Obrigada, diretor. No momento em que Lin Sheng desligou, a porta foi aberta por um pequeno bolinho de olhos sonolentos. Ela ficou tão feliz que gritou, correndo para abraçá-lo e cobri-lo de beijos. Querido, você é mesmo minha estrela da sorte, salva o dia toda vez. Lá fora, o grande rei demônio estava sombrio ao ver Lin Sheng beijando seu filho calorosamente, quando na verdade tudo era por causa de seus próprios esforços. Bem, deixa pra lá. Enquanto pudesse ver o seu sorriso radiante, nada mais importava. Gu Moshen se aproximou deles. Por que tanta felicidade? Lin Sheng aconchegou o pequeno bolinho, que estava tonto com todo aquele carinho supendido. O diretor acabou de me dizer que não fui substituída e que o maior investidor da produção está muito impressionado comigo. Sério? Congratulações, disse Gu Moshen de maneira propositalmente séria. Lin Sheng passou a mão no queixo, pensativa. Mas o diretor não me disse quem é o investidor. Tem que ser alguém com gosto excepcional, visão extraordinária e também extraordinariamente bonito. Gu Moshen sorriu. Você realmente acha isso? Claro! Lin Sheng se defendeu, mas algo a lembrou. Mas provavelmente vou estar filmando o dia inteiro e às vezes à noite. E o pequeno dragão? O que faremos com ele? Gu Moshen não respondeu, apenas olhou para o seu filho. Os abraços e beijos de Lin Sheng o tinham deixado absolutamente encantado, e mesmo com essa notícia ruim, ele parecia feliz. Correu para o quarto. Lin Sheng ficou nervosa, pensando que poderia se trancar de novo. Mas para sua surpresa, ele voltou rapidamente, com um tablet nas mãos. No tablet, lutando. Lin Sheng quase se emocionou às lágrimas. Obrigada, querido, você é mesmo meu anjo. Gu Moshen os observava se abraçando com uma suavidade nos olhos como nunca antes. As filmagens começaram hoje em um estúdio nos arredores da cidade. A primeira cena a ser gravada era o banquete no palácio, em que o imperador recebia enviados estrangeiros. O sétimo príncipe Shu Beichen e sua consorte Situ Ji travavam uma batalha de inteligência com os enviados. A personagem de Lin Xun, a princesa De, tinha apenas um papel secundário na cena. Ela só precisava atuar como um enfeite encantador sentado ao lado do imperador. Mesmo assim, para apenas um papel pequeno, vestir tantas camadas de traje tradicional em um dia tão quente era realmente difícil. Não ajudava que o figurino de Lin Xin fosse extremamente pesado e complicado. Suas roupas não eram apenas as mais grossas. O próprio adereço de cabeça pesava vários quilos. Depois de um único take, ela já estava ensopada de suor dentro do traje, embora ninguém pudesse perceber. O diretor gritou: "Cortem!" Os dois assistentes de Lin Menyao se aproximaram imediatamente. Um lhe ofereceu um leque e o outro uma garrafa de água. Um tapete refrescante já havia sido colocado em sua cadeira. Lin Xin não tinha nenhum assistente. Ela nem conseguiu beber água depois da filmagem. Havia outra cena mais tarde, então não podia tirar o traje ainda. Só conseguiu afrouxar a gola para se refrescar. Todos elogiavam a atuação de Lin Menyao e o diretor também a parabenizou. Porém, ele voltou a revisar as cenas de Lin Xin com a câmera. Embora ela não tivesse falas e aparecesse poucas vezes, sua expressão estava perfeita.
Parecia entediada e desinteressada, mas carregava um ar de desprezo pelas pessoas ao seu redor, já que estava se preparando para destruir o país com suas próprias mãos. Bom, ele não precisava mais se preocupar. Neste momento, o assistente de produção Xiao Li gritou empolgado: "Professora Lin, seu namorado veio te visitar." Claro que, ao dizer professora Lin, ele se referia a Lin Menyao. Vestido de forma casual e descontraída, Xu Shen se aproximou, seguido por 2 de seus homens, carregando uma grande caixa cheia de sorvetes para todos. "Uau! É Häagen-Dazs! Obrigada pelo presente, mestre Su." "A professora Lin é tão sortuda, o namorado veio no primeiro dia. Meu Deus, eles são tão fofos juntos." "Por que ficam falando enquanto comem?" Lin Menyao fez bico. Depois, levou um pouco de sorvete até Lin Xin. "Irmãzinha Lin, prove." "Obrigada." Lin Xin aceitou educadamente. Essa mulher nunca se cansava de se fazer de anjo diante dos outros, especialmente quando Xu Shen estava por perto, enquanto Lin Xin já estava cansada de observar. Por sorte, sua especialidade era atuar, então ela não se importava em participar da encenação. Depois de voltar ao seu lugar, Lin Menyao olhou para Xu Shen. Parecia que queria dizer algo, mas estava insegura se deveria ou não dizer. Eventualmente disse hesitante: "Irmão Shen, estou um pouco preocupada com Lin Xin." "Por quê? O que houve com Lin Xin?" Xu Shen perguntou imediatamente. "Sabe como ontem à noite foi a cerimônia de abertura? Meu pai também esteve lá e viu Lin Xin. Não sei o que ela disse a ele que o deixou tão bravo. Até falou em substituir a atriz no papel dela." "Como assim?" Xu Shen franziu os dentes. "Eu também não sei. Quando fui lá, só vi o rosto irritado do meu pai." "E então? Parece que Lin Xin não foi substituída?" Xu Shen lançou um olhar para Lin Xin. Apesar do suor escorrendo pelo rosto, ela lia o roteiro atentamente. Seu pequeno rosto parecia frágil sobre o sol, mas ainda chamava a atenção. Lin Menyao parecia relutante em continuar. "Papai ligou para a equipe de produção ontem à noite e eles prometeram que usariam outra atriz. Mas hoje de manhã, um anônimo investiu 50 milhões de yuans no filme, com a única condição de que a segunda protagonista fosse Lin Xin. Estou preocupada que..." O rosto de Xu Shen escureceu enquanto ele ouvia e finalmente disse, firmemente: "Eu conheço Lin Xin. Ela nunca faria algo assim." "Irmão Shen, você é muito ingênuo. Que tipo de lugar é a indústria do entretenimento? Quem não mudaria depois de entrar nesse meio? Eu tenho sorte de ter papai e você para me apoiar, mas Lin Xin não tem boa relação com a família e se recusa a aceitar nossa ajuda. Não me diga que você não sabe o que acontece com uma garota bonita sem poder e influência na indústria do entretenimento." O rosto de Xu Shen ficou mais sério e ele parecia perdido em pensamentos. "Lin Xin, alguém está te procurando", gritou o assistente de produção, com voz empolgada. Naquele momento, todos se viraram para olhar. Era impossível não reparar. Rosas vermelhas. Centenas de rosas vermelhas estavam sendo trazidas lentamente para dentro. Antes que alguém pudesse reagir, todo o set de filmagem se transformou em um mar vermelho. Lin Xin segurava um cartão, com a cara preta. Havia uma frase escrita nele: "Não se esqueça de me buscar, Rei Fada Malvado." "Senhorita Lin, por favor, assine a entrega." "Isso, posso não assinar? Deixar tudo aqui atrapalharia o trabalho." Lin Xing tentou recusar educadamente a entrega. "Infelizmente não. Prometemos ao cliente que só sairíamos depois que você assinasse", disse o entregador, com cara de preocupação. Ao lado dela, o responsável pelos adereços disse apressadamente: "Lin Xing, aceita, aceita. Justamente precisaremos das rosas mais tarde para uma cena. Graças a você, não precisaremos nos esforçar tanto para prepará-las depois." Já que o responsável pelos adereços havia dito isso, e Lin Xing não queria complicar a vida do entregador, ela só pôde esfregar a pele entre as sobrancelhas e assinar pela entrega das flores. Enquanto isso, todos próximos cochichavam admirados. "Meu Deus! Tantas rosas! Que romântico! Quem enviou?" "Ainda precisa perguntar? Deve ser algum admirador. Bonitas realmente são tratadas de forma diferente. Alguém já enviou flores no primeiro dia, e centenas delas."
A assistente de Lin Menyao, Cui Kaijing, então comentou de forma aparentemente casual. Parece muito, mas na verdade nem custa tanto. Logo depois, mais uma pessoa apareceu procurando Lin Xing. Dessa vez, não era nada elaborado. A pessoa cuidadosamente entregou uma pequena caixa a ela. Todos ficaram loucos de curiosidade tentando espiar o conteúdo da caixa. Lin Xing abriu a caixa com uma expressão desconfiada. Dentro havia um grande diamante brilhante, com um bilhete contendo 4 palavras. Quanto tempo? Assinado S.Y. Ao ver essas 2 iniciais, Lin Xing ficou ainda mais irritada. Droga, esses 2 combinaram isso juntos. Eu só queria ficar na minha, por que tem que ser tão complicado? Antes mesmo de metade do dia acabar, Lin Xing já havia recebido tanto as flores quanto o diamante. A equipe do drama estava comentando sem parar. Meu Deus, esse diamante é enorme, tão brilhante que vou ficar cega. Os admiradores de Lin Xing são loucos. Dessa vez, Cui Kaijing não tinha mais o que dizer, mas ainda assim sussurrou com veneno. Quem garante que o diamante é real, afinal? Lin Xing sentou pesadamente em uma cadeira, parecendo que sua vida estava acabando. O que tinha que vir, viria. Não havia onde se esconder. Não tinha jeito. Lin Xing só podia se desculpar com o diretor. Desculpe, diretor Gorda, não queria atrapalhar a equipe. Chen Daomin não se importou e sorriu, acenando com a mão. É natural que uma bela dama tenha admiradores. Tudo bem, afinal vamos usar suas flores. Não muito longe, Lin Menyao parecia calma, mas estava rangendo os dentes de ódio a ponto de quase quebrá-los. Como ela não ficaria com ciúmes? Essa caipira que antes era tratada como nada, agora fazia homens enlouquecerem por ela e conseguia facilmente coisas pelas quais Menyao tinha que arquitetar tanto. Antes de começar a próxima cena, Lin Xing encontrou um canto para fazer uma rápida ligação. Ei, querido, você recebeu minha entrega? A voz no telefone era descontraída. Jiang Muya, que se foda! Você fez isso de propósito, não foi? Comparada à voz, Lin Xing soava muito mais irritada. Tuts, tuts! Você foi a primeira a receber minhas rosas e ainda assim não quer transar comigo, mas com o meu tio, sim. Que gosto horrível! Não tente mudar de assunto. O que você quer de verdade? Não quero nada. Só estou lembrando que você precisa me buscar no aeroporto. Você já prometeu. E ainda tem coragem de me pedir para te buscar? Não tem medo de eu aparecer com uma faca de 40 metros para te cortar em pedaços? Lin Xing conteve sua vontade de matar essa pessoa. Vai desistir da sua promessa? A voz no telefone ficou fria. A condição para te buscar era que você me emprestasse 8 milhões, mas agora não preciso mais. Não te enviei mensagem avisando? Não me importa, você já me prometeu. Mesmo que não precise mais do dinheiro, eu concordei em ajudar assim que você pediu, e era uma quantia enorme. Eu fui sincero. Você odeia dever favores a alguém incerto? Isso não conta como um favor? Lin Xing segurou a testa e começou a andar de um lado para o outro. Eu nem vou falar sobre como você mandou flores para me pegar dessa vez, mas você sabe que já vazou a notícia de que vai voltar no próximo mês. Seus fãs e a mídia vão estar todos no aeroporto. Quer que eu vá te buscar? Quer que me arranquem em pedaços? Jiang Muye, eu te larguei uma vez e você quer se vingar só por isso? É mesmo? Estou te dando um passe grátis para ficar famosa. Tantas pequenas estrelas rezam por uma oportunidade dessas e não conseguem. Não, preciso! Beleza, se você não vier, vou deixar o mundo inteiro saber que você me largou. Não me importa se vou perder a cara. Quero que todo mundo faça justiça por mim, disse o homem na linha, como se não se importasse mais com nada. Você... Lin Xing estava tão irritada que sentiu os pulmões prestes a explodir. A coisa mais estúpida que já tinha feito na vida foi provocar o desastre chamado Jiang Muye. Pequeno, você acha que eu não sei como lidar com você?
Lin Xing sorriu com desprezo. Beleza, te busco, certo? Estarei lá, não se arrependa depois. Na verdade, lidar com Jiang Muye não era difícil. Ele só estava chateado por ter sido largado por uma garota pela primeira vez, então só queria causar um pouco de transtorno. Ele pararia assim que se sentisse satisfeito. O maior problema era o diabinho que tinha mandado o diamante. Esquece, esquece. Ela já não se importava mais. Sempre existe uma solução para um problema. Lin Xing, alguém está te procurando. Assim que ela terminou, Lin Xing ouviu o assistente de produção Xiao Li chamando, o que fez seu desejo de fugir aumentar. Quem seria dessa vez? Ainda não acabou? Todos na equipe estavam animados. Será que seria algo ainda mais elaborado dessa vez? Em um canto, a expressão de Cui Caijing era de desdém. Esses velhos cafonas só sabem gastar dinheiro, que baixo. Senhorita Lin Xing, ele... Olá! Era uma garota tímida desta vez. Ela parecia nervosa e desconfortável, como se tivesse feito algo errado. Diante de uma menina assim, Lin Xing não conseguia ficar irritada mesmo que quisesse. Tudo bem, você estava me procurando? Vim te entregar algo. A garota abriu uma caixa que parecia uma pequena geladeira portátil. De dentro, um vapor gelado se espalhou e Lin Xing viu 3 garrafas que pareciam ter sucos de frutas vermelho, amarelo e verde. Isso é... Os lábios de Lin Xing se contraíram levemente. Ela tinha visto muitas novelas de época e seu primeiro pensamento é que alguém queria envenená-la. Isso foi feito pessoalmente pelo nosso pequeno jovem mestre. Este é suco de melancia, suco de laranja e suco de feijão verde, respondeu a garota. Quem é seu pequeno jovem mestre? Lin Xing perguntou desconfiada, tentando se lembrar se havia ofendido algum pequeno jovem mestre que gosta de fazer suco de frutas. A garota indicou que ela deveria ler o bilhete na garrafa. Ao retirar o bilhete, Lin Xing viu apenas uma palavra em inglês escrita, fighting, seguida de um desenho de coração. Lin Xing conseguiu imaginar como o outro deve ter corado e franzido os lábios ao desenhar o coração. É o pequeno dragão! Num instante, o olhar de Lin Xing se suavizou e seu humor turbulento se acalmou imediatamente. A princípio, ela estava mais preocupada em manter um perfil baixo ao começar a carreira, para evitar problemas e fofocas desnecessárias. Mas agora, pensando bem, por que deveria se importar tanto com a opinião de pessoas que não se importavam nem um pouco com ela? Se ela estivesse constantemente preocupada com o que as pessoas pensam dela nessa indústria, isso não seria exaustivo demais? Naquela época, foi por se importar demais com a opinião daqueles jovens elitistas, com a atitude de seus pais e com o que o Chetian pensava, que ela gradualmente perdeu a confiança e sua própria identidade. Ela já entendia isso, mas ainda assim deixou que um caso como esse a abalasse. Ela só precisava ser ela mesma e manter a consciência tranquila, e um dia provaria seu valor com sua própria força. Ela estava lutando apenas pelas pessoas que realmente se importavam por ela. Pode colocar de lado, ajudar a agradecer ao seu pequeno jovem mestre, disse Lin Xing, tirando o celular para enviar uma mensagem para o pequeno dragão. Enquanto a equipe de produção parecia ocupada com suas tarefas, todos estavam na verdade olhando na direção de Lin Xing, curiosos para ver o que ela tinha recebido desta vez. No fim, pareciam ser 3 garrafas de suco. Na primeira vez, Lin Xing tinha ficado preocupada com as rosas. Na segunda, não parecia surpresa ou especialmente contente com o diamante. Mas agora tinha um sorriso feliz no rosto e digitava animadamente. Todos exclamaram: "Ah, claro, dinheiro não funciona com belas mulheres hoje em dia, o que importa é o coração." É verdade, não ouviram a garota dizer que o suco foi feito à mão? Que coisa mais doce! Aposto que quem mandou o suco será o que vai conquistar o coração da Bela no final. Então eu aposto que foi quem mandou o diamante. Por que ninguém aposta em quem mandou as flores? Depois de beber o suco de frutas e a sopa de feijão verde, Lin Xing estava completamente revigorada para continuar as filmagens.
Ao mesmo tempo, Gu Mo-shen estava em casa, tendo tirado folga para acompanhar o filho, quando seu celular apitou com uma nova mensagem. Era de Lin Xing. Gu Mo-shen abriu a mensagem e então os cantos da sua boca se curvaram levemente. Querido, obrigada pelo suco e pela sopa de feijão verde. Estavam super deliciosos. Sarangyo. Gu Mo-shen olhou para a mensagem por um longo tempo antes de chamar seu filho, que permanecia imóvel olhando pela janela. Pequeno dragão, venha aqui. O pequeno dragão o ignorou. Gu Mo-shen suspirou levemente. É uma mensagem da sua tia Lin Xing. O pequeno dragão disparou como um foguete e pulou para pegar o celular. Gu Mo-shen levantou-o fora do alcance. Posso te mostrar se você me chamar de papai. O pequeno bulezinho fez cara de protesto e recusou-se a cooperar. Somente quando ele ficou tão irritado que quase chorou, Gu Mo-shen cedeu e entregou o celular. Ao ver o filho ler a mensagem com satisfação pura no rosto, a expressão de Gu Mo-shen ficou preocupada. Provavelmente porque há muito pouco no mundo que pudesse perturbá-lo, Deus enviou o pequeno dragão para testá-lo. O pequeno dragão era muito esperto, começou a falar com apenas 6 meses. De espírito calmo e não falar muito naturalmente, desde aquele acidente, ele não tinha falado mais nenhuma palavra. Gu Mo-shen tinha perdido grande parte da infância do filho e, quando tentou compensar, percebeu que já era tarde demais. Ele se perguntava se algum dia ouviria seu filho chamá-lo de papai novamente. O pequeno bulezinho olhou para o celular por um longo tempo, como se não entendesse alguma coisa. Então se aproximou do pai e apontou para a palavra Sarangyo com o dedinho, provavelmente perguntando o que significava. Partícula modal, não tem um significado especial, respondeu Gu Mo-shen seriamente. Opa, você não é culto, não engane o pequeno dragão. Sarangyo significa eu te amo em coreano, tá? Interrompeu Gu Jinsi fazendo um coração com as mãos. Ao ouvir isso, o pequeno dragão lançou ao pai um olhar de desprezo e saiu correndo para continuar fazendo suco de frutas. Gu Mo-shen falava fluentemente 12 idiomas. Se Lin Xing tivesse escrito em coreano, certamente teria entendido, mas escrito dessa forma, ele não compreendeu nada. Você não precisa trabalhar? Gu Mo-shen olhou de lado para Gu Jinsi, com a expressão de um chefe observando um funcionário. Gu Jinsi imediatamente puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ele, com expressão empolgada. Chefe, tenho algo muito importante para te relatar. Gu Mo-shen não se deu ao trabalho de responder. A expressão dizia que se Gu Jinsi quisesse soltar um pum, que soltasse. Gu Jinsi gesticulou animadamente. Você sabe o que eu acabei de ouvir? Hoje os admiradores de Lin Xing enviaram presentes para ela no CERT. O suco de frutas e a sopa de feijão verde que o pequeno dragão enviou. Gu Mo-shen respondeu calmamente. Mas antes disso, outras pessoas também enviaram presentes. Além disso, foram 2. Um enviou rosas vermelhas que cobriram todo o set e outro enviou um grande diamante. O semblante de Gu Mo-shen começou a ficar frio. Num dia de verão tão quente, isso ajudava imensamente a aliviar a temperatura. Nota: enquanto opa significa irmão em coreano, só é usado por mulheres para se referir a homens mais velhos que elas. Lin Xing usou a transliteração da palavra Sarangyo.